Passo. Você me falando de quê? Olá, olá, tudo bem? Olá! Pessoal, hoje eu estou aqui com uma amiga querida, Tatiana Azevedo. A Tatiana é psicóloga. Nós nos conhecemos há 10 anos atrás, na época que eu morei na Inglaterra. Hoje eu estou aqui na Califórnia, para quem não sabe. A Tatiana continua lá em Londres, então o dia está começando para mim, está acabando para a Tati. E nesses 10 anos de amizade a gente compartilhou muita coisa, né, Tati? O tempo passou Muita rápido, coisa. mas foi uma Muita jornada coisa. longa. E parte dessa nossa jornada envolveu questões que nós dividimos em comum em relação ao peso, à Uhum. saúde, né? E o estilo de vida como um todo. Nós tivemos vários desafios. E o Sim. bacana é que cada uma de nós, com a nossa área de especialidade, a Tatiana com a psicologia, eu com a homeopatia e com a nutrição, nós podemos nos apoiar mutuamente Uhum. nesse processo de cura e transformação, né? E autoconhecimento. Foi uma jornada e tanto, não é verdade, Tati? Verdade. E, primeiramente, eu quero te agradecer, Kátia, por me convidar para essa entrevista. É, eu acho que é um ótimo jeito da gente comemorar a nossa amizade de 10 anos e lembrar, né, todas as dificuldades que a gente passou e como a gente transformou mesmo, né, a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa imagem mesmo, o nosso físico e a nossa saúde em geral durante todo esse período, né? E eu acho que é uma maneira muito legal de a gente começar a dividir o que a gente aprendeu e começar a expandir aí, né, a rede de apoio, não só nós duas, mas expandir aí pro pessoal, né? Com certeza, porque muita gente passa pela mesma coisa. Isso é uma coisa que eu vejo na minha rotina, no consultório Aham. e com as outras amigas. Então, por que não dividir, né? Essa história que a gente possa ajudar e inspirar outras pessoas. Com Conta pra gente um certeza. pouquinho da sua história, Tati. Então, tive, né? Eu sou psicóloga já desde 2001, então quase 20 anos, né? E o mais legal é o seguinte, né? Eu acho que em vários momentos da minha história, tanto na saúde mental quanto da saúde física, eu nunca imaginei que aos meus 43 anos eu ia estar me sentindo melhor do que durante os meus anos de adolescente ou os meus 20 anos. E é possível. E eu hoje posso dizer com certeza que eu estou mais saudável em vários aspectos, em todos os aspectos, na verdade, do que nos meus anos mais novos, né? Então, eu acho que eu queria dividir que eu tive sérios problemas, né, em relação ao peso, em relação à saúde, tanto física como mental, e eu não tenho. Em algum outro vídeo eu vou dividir em mais detalhes essa história e vocês vão conhecer um pouco mais da minha trajetória. Mas para esse vídeo a gente vai focar mais numa ferramenta que vocês vão poder usar imediatamente para começar a se ajudar. Então não vou focar demais na minha história, mas eu posso dizer, com certeza não foi fácil. Tiveram vários desafios aí, e com isso fui aprendendo, e como a Kátia disse, eu já usei também a homeopatia muitas vezes para me ajudar a superar várias crises, várias dificuldades. E claro, terapia também, e também medicina convencional, enfim, tudo que vocês possam imaginar, eu já experimentei. É, E é muita história para dividir, né? com Mas, certeza. Tati, basicamente o que você está querendo dizer é que essa questão do peso, do emagrecimento, do estilo de vida, não é só comida, Não, certo? Ela vai e além de não ser só comida, eu acho que o principal não é só força de vontade. Eu acho que força de vontade é overrated, né? exatamente, O que exatamente. você acha como psicóloga dessa questão da força de vontade e o que Com está por certeza trás disso? está sendo overrated, né? A gente imagina que a força de vontade é realmente necessária para as mudanças acontecerem ou para você atingir os seus objetivos, tanto né, de forma física ou da saúde mesmo. E a força de vontade, claro que é importante. É importante você querer e você estar motivado para mudar. Mas a força de vontade, a força é uma palavra terrível nesse sentido, né? Então, quer dizer, se você é forte, você consegue mudar. E eu acho o seguinte, quando a gente tem esse tipo de mentalidade, o problema é o seguinte, quando a gente erra, ou quando a gente sai da dieta, ou quando a gente faz as coisas que não são de acordo com o nosso plano, a gente pode se culpar e pensar, nossa, eu sou uma pessoa fraca, eu não tenho força de vontade.
Então, aí entra essa coisa de, tipo, se culpar e de começar a ter vergonha, né? Do que a gente fez e começar a achar que a culpa é nossa. Enquanto que, na verdade, o processo de ter um estilo de vida saudável, de você poder atingir o peso que você quer de uma maneira saudável, não tendo nenhum efeito colateral aí de hábitos mais destrutivos, é, depende de vários fatores, né? De criar uma rede de apoio, tanto emocional, mental e física, para que você possa atingir essas coisas de uma maneira legal. Então, assim, força de vontade é. Claro que a gente tem que ter vontade. Se ninguém tem vontade de fazer, não vai acontecer. Mas a força de vontade realmente não é a melhor ferramenta, né? Para fazer essas mudanças a longo prazo, duradouras e de uma maneira saudável. A gente vai falar sobre outras coisas que ajudam muito mais. É muito mais complexo, o assunto é muito mais profundo, mais complexo. Não é uma questão de preguiça, né? Então, foi como você falou, às vezes a pessoa não consegue atingir aquele estilo de vida, seja no sentido de emagrecimento, seja no sentido de ter regularidade em ir para academia, e não é só questão de ser forte ou não ser preguiçoso, né? É bem mais Isso é complicado. uma diferença muito importante, né? Da gente não ter um julgamento sobre nós mesmos de que somos pessoas preguiçosas, pessoas más, que nós somos pessoas incapazes, porque a gente não conseguiu atingir o peso que a gente quer ou manter a rotina de exercício, enfim, seja lá o que for. Esse julgamento sobre nós mesmos é muito tóxico, é muito destrutivo. Na verdade, é o que faz a saúde mental deteriorar e a saúde física também, né? Porque as duas coisas vão juntas, entendeu? Então, vamos mudar essa maneira de pensar, né? Essa coisa da força de vontade é muito, muito complicada, né? A gente tem que achar alternativas mais saudáveis, né? E que aumentem o amor próprio, o prazer mesmo de cuidar de si mesmo, de encontrar maneiras que são prazerosas e duradouras, né? De cuidar da gente de uma maneira legal. Duradouras, porque na verdade, nesse sentido de estilo de vida, funciona tudo aquilo que você consegue fazer com consistência, na maioria dos Exatamente. casos. É claro que fatores fisiológicos também interferem. Então, Uhum. tem o lado da nutrição em si, né? Que você realmente Uhum. está se alimentando direito. Às vezes as pessoas acham que estão se alimentando direito e não estão. Né? Às vezes as pessoas estão comendo alimentos saudáveis, mas que não a favorecem, no caso da individualidade daquela pessoa, ou Uhum. estão exageradamente, embora os alimentos sejam exagerados, aí uma nutricionista com certeza vai conseguir corrigir esses desequilíbrios, mas tem outras questões fisiológicas que têm sido muito mais exploradas ultimamente pela medicina e outras áreas da saúde, como desequilíbrios da bioquímica cerebral. Nisso, a médica Caitlin DeMagians, ela lançou um livro chamado Potatoes Not Prozac, acho que nos anos Aham. 90 já falava sobre isso, então que os indivíduos que naturalmente têm uma produção menor de serotonina no cérebro, eles têm uma tendência a ficar mais depressivos e compensar com o consumo de açúcar na alimentação. Uhum. É muito Uhum. mais difícil para uma pessoa com desequilíbrio assim, se controlar em relação à comida do que uma pessoa que não tem esse tipo de desequilíbrio. Uhum. Hoje em dia, os estudos sobre a microbiota intestinal e como isso interfere no funcionamento do nosso cérebro, inclusive tendo um efeito sobre depressão, sobre ansiedade, e a gente Uhum. sabe da relação de processos patológicos ou fisiológicos como esse em relação às nossas escolhas alimentares. Sem Claro. mencionar os desequilíbrios hormonais, né? Então, tudo isso envolve nessa questão que as outras pessoas percebem como apenas força de vontade. Não, Isso não é verdade. Vamos eliminar essa ideia, porque realmente não é certo. E é o que você está dizendo, né? Existem diferenças individuais de como o seu organismo vai reagir a certos alimentos, como nós reagimos diferente a diferentes substâncias, né? Então, mas vamos falar de uma ferramenta básica, ok? Que as por pessoas onde que a podem gente começar a começa, usar. Tati? Isso que eu Exatamente. tô perguntando, por onde que a gente começa? Então, se não é Claro, só nesse comida. mar de informação que a gente tem hoje, né? Como é que a gente pode realmente começar uma coisa mais legal e começar a cuidar, né, do nosso corpo e da nossa alma de uma maneira integrada, de começar uma coisa mais holística, mas num sentido também, assim, aplicável, né? Não é só essa coisa de força de vontade e não é essa coisa também de, tipo, visualizações e afirmações que são legais, mas peraí, vamos começar do básico. Então, a ferramenta básica que a gente quer passar hoje, uma ferramenta super importante que vai ser crucial, né, nesse processo todo e para várias outras mudanças que você queira fazer, é o processo de autoconsciência, ok? Essa é uma ferramenta que
é você com você mesmo. Você desenvolver um relacionamento e um conhecimento sobre você mesmo. Saber as suas sensibilidades, como a gente estava dizendo, como você estava dizendo. É, tem, né, genéticos, fatores genéticos. Algumas famílias têm história de substâncias, né, de dependência de substâncias químicas, né, o álcool, outras substâncias, o açúcar mesmo. A gente sabe que nesse livro que você está mencionando, as pessoas, a autora fala, né, que tem pessoas que têm mais sensibilidade, né, ao uso do açúcar do que outras, né. É, E não que é esse, é outro livro, com o né, alimento é o mais complicado, Sugar porque Addiction, né, é outro livro. é o outro livro dela, não é o Potatoes Not Prozac, é Aham. o the Total Recovery for Food Addictions, alguma coisa assim. Eu posso colocar depois aqui um link para quem tiver interesse, mas ela diz Sim. que o mecanismo do vício é o mesmo Aham. no cérebro. Exatamente. A diferença é que às vezes a pessoa vai para o álcool, vai para as drogas, e a comida Exatamente. é mais difícil de controlar porque não mudou nada. Você não precisa de droga ou álcool para viver, mas você precisa de comida. Com E aí você faz certeza. como? E isso é uma coisa que tem sido, recentemente, tem se tornado mais parte, né, do nosso conhecimento geral. E ela fala perfeitamente nesse livro, é da mesma autora, né? São 2 livros, mas ela fala perfeitamente que a sensibilidade que algumas pessoas têm ao açúcar, aos carboidratos e também a depressão, né? Uma certa dependência química mesmo. Então, nós temos sensibilidades diferentes, né? A nossa personalidade é diferente. Então, a combinação de vários fatores, ok? Então, lembra, aquela ferramenta especial e fundamental para qualquer mudança de comportamentos ou de hábitos é a autoconsciência, ok? Então, nós vamos dar algumas dicas aí no final do vídeo sobre como aplicar isso e começar a trabalhar nisso hoje, no seu tempo, sem ter que comprar nenhum livro, sem ter que comprar nada difícil, nenhum suplemento, nem nada. Você tem Todo todos os mundo pode recursos. fazer de casa, né? Pode fazer de casa, pode fazer no caminho para o trabalho, no telefone. Você só precisa ter o tempo com você. E qual é o primeiro passo, então, Tati? O primeiro passo é que eu sugiro, ok? Lembrar que existem essas diferenças, ok? Nós todos temos. Primeiro, vou falar um pouquinho dos fatores que influenciam, né, o nosso comportamento. E aí depois vou sugerir a técnica para a gente começar a destrinchar esses fatores dentro da nossa história. Então, tem os fatores fisiológicos, como a gente estava dizendo, a sensibilidade a certas substâncias, né? A sensibilidade para ter dependência química. Algumas pessoas têm mais sensibilidade do que outras, a gente sabe disso, né? Nós podemos até ser irmãos na mesma família e um tem mais sensibilidade para o álcool, para se tornar um alcoólatra do que o outro irmão, porque tem essas diferenças individuais. Então, esse é um fator, ok? O fator fisiológico mesmo de propensão genética para certas, para o seu peso mesmo, para a sua forma, para o seu, a sua preferência de certos alimentos, como o seu estômago vai digerir esses alimentos, enfim, são essas predisposições genéticas. Outro fator, outra dimensão que influencia muito o nosso comportamento, que determina o nosso comportamento, é a história mesmo familiar, né? As dinâmicas de família, a cultura em que a gente nasceu, né? O que era valorizado, quais as comidas que eram preparadas, como eram preparados os alimentos, qual o estilo de vida das pessoas na nossa família, na nossa comunidade. Isso nós sabemos. Tem tanto é que hoje em dia a gente vê a diferença entre, por exemplo, os Estados Unidos e até a Inglaterra está indo pelo mesmo caminho, né? Os hábitos alimentares mudaram muito nos últimos 30 anos e as consequências estão sendo desastrosas, né? E tem países que têm um estilo de vida e a cultura alimentar completamente diferente e a saúde deles é melhor. A gente sabe disso, né? Então, claro, se você nasceu numa família que come melhor, que se exercita, se cuida melhor, você vai ter esse conhecimento dentro de você, de como fazer essas coisas, certo? Agora, outro fator, tem os fatores da personalidade e individuais, da sua história individual, de como você absorveu esses conhecimentos, como você reagiu a essa cultura ou essas informações que foram passadas. E também circunstâncias individuais na sua própria vida, de traumas ou mudanças de estilo de vida, mudanças de local, mudar, por exemplo, do Brasil para o exterior, ou do Japão para Europa. Todas essas mudanças trazem, claro, mudanças de estilo de vida, que podem influenciar a sua saúde física, mental e todos os aspectos da sua vida, né? Então, assim, falamos dos fatores individuais, do aspecto fisiológico.
os aspectos sociais, né, da família, da cultura, do ambiente social onde você cresceu, nasceu e cresceu, e onde você está agora, e os fatores individuais da sua própria história, da sua personalidade, como você reagiu ao que aconteceu, as dinâmicas familiares, os relacionamentos, a sua própria história, os eventos na sua vida. Então, aquela ferramenta que a gente estava falando, que é a autoconsciência. Quanto mais a gente se conhecer e quanto mais a gente estiver familiarizado com a nossa história, mais a gente tem poder de transformar e pensar, ok, eu nasci numa família que comia junk food o tempo todo, não é o caso da minha família, mas vamos dizer que era o caso. Eu posso escolher continuar com isso ou fazer mudanças. Mas se eu não sei nem o que é saudável, nem o que não é, como é que eu vou escolher, né? Então, o primeiro passo é saber isso de que eu onde... percebo aqui com as pessoas que eu trabalho, que a Uhum. pessoa às vezes não tem realmente consciência, então ela está sempre se forçando, aquela resolução de ano novo, a resolução segunda-feira, eu Aham. começo a dieta, segunda-feira eu me matriculo na academia, mas não dá continuidade sem ter esse conhecimento, ou sem nunca ter parado para refletir sobre essas questões que você está colocando, Que são né? coisas que a gente talvez pense que sejam básicas, mas cada um tem a sua história. E o que a É. gente cresce, né? Quando a gente é criança, a gente não tem um questionamento crítico. Aquilo que a gente cresceu é o normal, é o nosso normal, né? Mesmo que seja não saudável, mesmo que seja, enfim, seja lá o que for, a gente não tem um questionamento crítico. Mas, claro, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ver, peraí, tem outras opções. Será que eu continuo nesse caminho ou não, né? Mas por isso que é super importante esse método mesmo de você se conhecer e você se questionar e ter uma distância um pouco crítica da sua própria história. Então, recapitulando, fatores fisiológicos genéticos, fatores sociais e culturais e fatores individuais, a personalidade, as dinâmicas de família, os relacionamentos e as histórias mesmo, as mudanças de estilo de vida e tudo isso. Como é que a gente vai pôr tudo isso junto? O que eu sugiro é lembrar dos 3 níveis, ok? O nível físico, o nível emocional e o nível mental. Mas o importante é o seguinte, para simplificar, fazer uma história, uma linha do tempo. Nasci em tal dia, em tal lugar. Quem é que estava perto? Aonde eu morava? Qual era a cultura? Quais eram os valores daquele lugar, daquelas pessoas? E tentar lembrar o máximo possível do que era, como era a sua vida naquele momento. E fazer mesmo os pontos principais da sua linha da vida até agora. E pôr no papel. E, Tati, nessa linha do tempo, é legal, assim, a linha do tempo, né? Então, onde estava, o que eu comia, como eram os hábitos, mas seria legal também a gente, se for o caso de se lembrar ou associar as emoções relacionadas com certas Exatamente. fases das comidas, também é legal Exatamente. escrever. Quanto mais informação você colocar, melhor. E você pode ter uma linha básica e depois ir acrescentando. Pode ser mesmo uma linha grande e às vezes tem leias e leias, né? Camadas e camadas em cima dessa linha, porque memórias vão emergir também conforme você for fazendo esse Fato que, olha, exercício. só de estar conversando com você aqui agora já me veio uma memória fortíssima na cabeça, acho que eu lembrei do meu primeiro brigadeiro de colher. Como esquecer, certo? Como esquecer? Como esquecer isso, certo? Pois é, Quantos anos você tinha? 6, 6? 6. Ok. Pelo menos E o que eu que me foi lembro. especial sobre esse brigadeiro de colher? Esse marcou. Eu acho que foi a sensação de carinho, Uhum. entendeu? Porque foi o meu tio que fez um brigadeiro de colher. Eu Aham. nunca comi brigadeiro de colher, comi brigadeiro só em festa de aniversário. E aquela era uma ocasião que não era uma festa de aniversário, estava ficando em casa. Aham. Eu fiz um pratão de brigadeiro de colher e aquilo para mim foi assim, Nossa. tamanha indulgência e foi Aham. legal, entendeu? Isso me marcou, tanto é que falando agora eu lembrei dessa cena. E é ótimo esse exemplo, Kátia. A gente pode usar isso como para mostrar os 3 níveis que a gente está dizendo, ok? Tem o nível fisiológico, que obviamente o açúcar é algo que para você a gente sabe. Depois um dia a gente vai ouvir a sua história, a gente Com sabe que você certeza. tem a sensibilidade para o açúcar, né? Então o fator genético quase todo mundo tem, né? Porque o açúcar ele tem esse poder mesmo de... Principalmente as mulheres. Aham, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo. Então, tem o fator fisiológico, a sensibilidade do açúcar. Tem o fator cultural, certo? Que brigadeiro é uma coisa que a gente come no Brasil. É um prato brasileiro, né? Nós somos realmente formigas no Brasil. Nem todos os países têm essa cultura do açúcar.
Geralmente em festas, quer dizer, em momentos de celebração, momentos felizes. Exatamente. Tem a cultura, tem o lado social de celebração, de prazer, de alegria, né? Aquela coisa do açúcar mesmo, né? E assim, tem outro fator também. O emocional para você foi super importante, porque era o seu tio. Quer dizer, não era uma coisa esperada, foi fora do contexto, geralmente, da festa, era uma coisa especial para você ter essa indulgência, esse prazer maravilhoso, entendeu? De comer esse brigadeiro de colher. A Quer gente ainda dizer, comeu no chão, deitado no carpete, no prato, sabe? Foi ótimo. Para criança sair da regra daquele jeito, eu adorei. então, ótimo, certo? Quer dizer, olha só quantos aspectos tem aí, certo? Quantas camadas, né, de significado desse brigadeiro de colher tem para você, né? E você se sentir especial, você sentir, nossa, isso aqui é uma festa para mim, entendeu? Eu tô me sentindo aqui spoiled, né, mimada, né? Isso é muito legal, né? De você conseguir lembrar isso e, tipo, você vê como isso tem milhões de memórias, certo? Mas eu acho que, assim, para o propósito desse exercício, os principais pontos, né? E lembrar o máximo como você fez perfeitamente, né? O que você pensou, ah, nem é aniversário, eu vou comer esse brigadeiro de colher, né? Nossa, que legal, né? Tô comendo aqui no chão com meu tio, entendeu? Todas essas. Não é, tem o lado de você, o que você pensou, você lembrou o que você pensou, você lembrou como você se sentiu. E tem todo mesmo, né, essa memória fisiológica aí de como você se sentiu, tipo, no céu, né? Com esse brigadeiro. Oh, Então, esse foi um ótimo exemplo. Então, como eu disse, o legal é você fazer essa linha, né, da sua história mesmo, né? E pegar os pontos principais e lembrar que você pode adicionar cada vez mais como você estava se sentindo, expandir, tentar realmente entender a sua dinâmica, o que aconteceu, por que aconteceu. E, e a gente vai dar 3 dicas sobre como pôr isso em prática. Então, lembrem-se, tentar adicionar várias. Quanto mais de informação você puder colocar, melhor. eu acho que E esse aí, primeiro passo, a intenção desse primeiro passo é justamente te mover para o nível da consciência, né? O exatamente. autoconhecimento, aquilo que está lá atrás, a gente não parou para refletir nas nossas escolhas e hábitos em relação à comida, à dieta e para a academia, o que é que está influenciando? Então, o primeiro passo de fazer a linha do tempo é esse, é trazer para a consciência, porque a gente não pode mudar aquilo que a gente não está consciente, que a gente não sabe, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, esse é o primeiro passo, e não é só o primeiro passo, mas ele é um passo constante nessa jornada de autoconhecimento, de cura e de realmente viver mais saudável, né? Quanto mais a gente faz isso, mais nos ajuda. E não só isso, é um exercício de autocuidado, de amor próprio, da gente lembrar quem a gente é e da gente poder é, lembrar e honrar as nossas memórias, mesmo aquelas que são mais difíceis, né? Então, a gente ter o contexto mesmo da nossa própria história e falar, nossa, eu passei por isso, eu comi o brigadeiro, depois eu tive, né, períodos em que eu não podia comer doce. Então, quer dizer, a gente ter, né, tipo, ter posse mesmo, né, da nossa história e poder dali seguir adiante, né? Mas é o que a gente estava dizendo, essa é a ferramenta principal e a ferramenta mais fundamental para tudo. Mas acho que você tem algumas dicas, né, Kátia, para Tem como o que lidar com essa coisa, porque assim, o que é legal é o seguinte, desse processo de autoconscientização, de você começar a aprender sobre você mesmo, você pode às vezes sentir, mas espera aí, isso aqui e daí, né? Vai trazer emoções, eu posso sentir ainda que eu estou nessa mesma vibração de continuar o comportamento compulsivo, de continuar comendo as coisas que eu não quero, consigo seguir por um dia, mas depois não consigo mais. Acho que você tem algumas dicas práticas, né, de como sim, começar. é claro que assim, vale a gente ressaltar aqui que é importante, às vezes, nessa jornada, as pessoas estarem procurando suporte profissional, que nem no nosso Uhum. caso, com a psicologia, com a homeopatia, com um nutricionista, está trabalhando em conjunto com profissionais. Vai começar agora, e que pode começar agora, é isso que a gente está querendo dividir. Então, a questão do autoconhecimento que você citou, começar com a linha do tempo, e queria uma dica que eu posso dividir aqui, que todo mundo pode começar a colocar em prática agora, que eu ensino com frequência aqui para o pessoal, é a pausa, é criar o Uhum. hábito da pausa. Porque nessa questão da força de vontade também entra a questão de que não tem. As pessoas que conseguem chegar lá não foi tanto assim por motivação ou falta de vontade, foi porque Uhum. elas criaram o hábito, elas tiveram uma disciplina do hábito, tá? Uhum.
Uhum. Então, a pausa que eu ensino é, antes de comer qualquer coisa que você vai colocar na sua boca, em qualquer hora do dia, você sempre pausa e se pergunte se aquele alimento está alinhado com os seus objetivos ou não. Então, Uhum. respira fundo, uma respiração, e se pergunta mentalmente ou verbalmente. Interessante essa questão do verbal, porque, lógico, às vezes você está no meio do trabalho e vão achar que você está meio maluco. Nem Sim. sempre dá para a gente ter essa flexibilidade. Mas se Nem você sempre dá pra fazer isso, né? Mas se você tem essa privacidade, essa liberdade, você está em casa, fala em voz alta. Porque também muda a percepção do nosso cérebro quando a gente escreve e verbaliza do que quando a Uhum. gente só pensa. Então, se Uhum. pergunte, este alimento, ele corrobora, ele está alinhado com o que eu estou buscando ou não? Uhum. E veja como você se sente. Né? Então, Uhum. a prática da pausa, dessa respiração e da pausa pode ajudar muito, porque ela acaba sendo uma outra ferramenta para nos alertar da fome emocional. É como diz na música dos Titãs que a gente toca aqui no comecinho, comida, né? A fome. Você tem fome do quê? Uhum. Você tem sede do Uhum. quê? Nem sempre é uma fome por comida. Ela pode ser Exatamente. uma fome emocional. Exatamente. E quando você começar a entender melhor que é, os padrões mesmo, né, de comportamento e o que a comida representou na sua vida, qual a função que ela teve além, obviamente, de manter vivo, né? Existe toda essa parte emocional e a gente vai explorar mais isso em outros vídeos, né? A gente tem fome do quê? O que que a gente precisa para nos nutrir, não só na parte física, mas na parte emocional e na parte mental, e espiritual também. Tem várias, né? Partes que podem estar sofrendo na nossa vida e que a comida é uma droga, é usada como uma droga, como uma forma de diminuir esse sentimento de vazio ou de falta, né? Então, Sim, isso é uma coisa para a gente explorar com mais calma. Mas eu sim. acho que, assim, as 3 dicas que a gente queria dar, uma é realmente essa coisa da meditação e da respiração, certo? Isso. Ter um momento de pausa, de você poder é, se distanciar um pouco daquela coisa automática, né? De imediatamente ter que comer ou sem ter essa coisa de reflexão. E esse exercício que eu estava dizendo da linha do tempo é justamente um exercício de reflexão. A gente começar a criar essa pequena distância entre o sentimento ou o desejo de querer comer alguma coisa e a comida que está em frente a gente, né? Ou que a gente tem que preparar, ou que a gente tem que comprar. É você começar a criar uma pequena distância, porque essa distância é o que vai ajudar a fazer melhores escolhas a longo prazo, né? Então, existem 3 técnicas aí que a gente. 3 coisas importantes. Uma é da pausa. Você falou da meditação, que é importante também, né? Começar a aprender a acalmar a mente, né? Quando a mente está super agitada. Ter E. mais clareza, mais discernimento sobre o que Uhum. está se sentindo, em vez de estar sempre agindo e se alimentando no piloto automático. A maioria de nós Exatamente. Eu acho que vivem no piloto essa é a automático. mensagem, né? Da gente começar a criar outros mecanismos que não sejam só automáticos. A gente tem muito poder de transformar e de agir de uma maneira muito mais construtiva e criativa. A gente não precisa reagir da mesma maneira que a gente reagiu até agora, né? Então, é, outra Essa coisa questão da importante, né? meditação, ela, às vezes, para quem nunca fez ou não pratica, ela pode assustar um pouco ou parecer muito fora da realidade, principalmente naquele ritmo corrido que a gente tem, Uhum, né? uhum, Que a maioria de nós temos hoje. Então, assim, não tenho tempo para ficar uma hora sentado meditando, não tenho paciência para isso. É, quem nunca fez ou nunca praticou, procura. Às vezes eu vou ver se eu acho até o link, que no YouTube tem até um vídeo super bacana que eu vi, que era assim, 1 minuto de meditação. Começa uhum, pouquinho, 1 minuto. uhum, 2 uhum. minutos, 5 minutos, tem um monte de aplicativos que vocês podem estar baixando no celular, vídeos no YouTube, enfim, procure. Mas não precisa ser aquela coisa, 1 hora sentada meditando, não é De disso que eu estou jeito falando. nenhum. Eu estou falando de uma pequena e simples pausa no dia a dia para que Exatamente. você entre em contato consigo mesmo, para que você se permita ser e sentir. Sai do Uhum. piloto automático porque não está dando certo. Não. Não está te favorecendo. Esse piloto automático só faz a gente ficar naquele ciclo vicioso Vicioso. de tudo ou nada, culpa, Claro. recomeça e vai e não está te levando a nada. Então, E eu a acho que gente tem que trabalhar a disciplina mental e a disciplina emocional, da gente não se deixar levar pelas emoções. A gente pode sentir as emoções, claro, né? Mas a gente não precisa tomar decisões é em como qualquer você sentido. reage. Exatamente. Mas a Você gente está reage. chegando no final, né, Kátia, do nosso vídeo.
E eu acho Sim. que passou tão rápido, né? Mas eu acho que a última dica é de encontrar um buddy, encontrar alguém, um amigo, um colega, alguém que você possa ter como backup, como uma pessoa que esteja ali, que você possa ligar se você tiver tido uma memória, ou tido um dia ruim e você queira conversar, porque o apoio emocional vai ser super importante. Porque quando você começar a ter essas observações, né? E pode trazer coisas difíceis mesmo. Claro, óbvio, se você tiver em situações muito difíceis, tem que procurar ajuda profissional. Mas muitas vezes a gente só precisa de um amigo mesmo. Alguém que possa falar, nossa, me lembra aquela vez que aconteceu aquilo, nossa, ainda estou me sentindo mal por causa disso. Então, às vezes, às vezes não, é fundamental ter o apoio emocional. Não necessariamente de um profissional, mas alguém que você possa ligar e possa falar, I'm having a bad day. Tô tendo um dia ruim. Help me, né? Me ouve, por favor, que eu tô aqui. Não sei como é que vai ser, né? Então, recapitulando, as 3 dicas importantes. A ferramenta fundamental é a autoconsciência. Aumentar e trabalhar sempre a autoconsciência. Isso é fundamental. E as 3 dicas que a gente mencionou são a meditação, mesmo que seja muito breve, começar a aprender a usar como uma ferramenta. Qual que é a outra mesmo? A Pausa. respiração e a A meditação pausa, que e a pausa. Às vezes, está relacionado, quem né? não está conseguindo ainda meditar, que pelo menos consiga respirar, pausar e questionar. Uhum, Só isso. uhum, Simples assim, uhum. né? E encontrar um buddy, encontrar alguém, um parceiro, alguém que possa até trabalhar em duplas mesmo, e falar, gente, vamos trabalhar isso, vamos começar a olhar essas coisas e vamos começar a se apoiar. Isso vai ser super importante. Ai, adorei essas dicas, Tati, porque é simples, todo mundo Aham. pode fazer, É grátis? de graça, você pode fazer agora, em qualquer lugar, então, mãos à obra, né? Mãos à obra. E vamos Eu colocar os links abaixo dos livros que a gente mencionou e Isso. de alguns vídeos também que possam ajudar o pessoal a desenvolver essas técnicas aí. E quem tiver pergunta, pode mandar para mim, para Claro, a Ana, que a gente vai ficar super contente em entrar em contato com vocês. com Mas a certeza. gente encerra aqui essa entrevista, né? Claro que tem mais assuntos por vir para Sim. conversar. Eu e a Eu Tati, nós acho que somos apaixonados. os próximos vídeos serão a minha história e a sua história. Olha aí, ó, tem história por vir, senta que tem história. E eu acho que é isso, pessoal. Olha, a mensagem principal aqui é essa, que a Tatiana resumiu, tá? Mas que força de vontade é overrated, né? É superestimada. Então, não é só sobre força de vontade e não é só comida. Os Uhum. processos de um estilo de vida saudável, processos de emagrecimento, eles são muito mais profundos e complexos do que se parece. Mas a boa notícia é que dá para mudar sim. E o Uhum. convite que a gente está fazendo é para que vocês entrem em contato consigo mesmos, se aprofundem, pausem, se permitam Uhum. ser, se permitam sentir, né? Embora isso às vezes seja sim desconfortável, mas é o caminho para você chegar lá, né? Claro. E que venha de uma atitude de autocuidado, de Uhum. amor próprio, em vez de punição. Não é legal quando a gente Uhum. começa, quando a gente vai para a academia porque está se sentindo culpado pelo que comeu, ou ficar com aquelas emoções de culpa depois da alimentação. Vamos começar a se perguntar, né? Vamos começar a entrar em contato com esses sentimentos e tentar mudar esse mindset para um mindset que vai transformar, um mindset, é uma mentalidade de amor próprio. Uhum. E, e é isso. Então tá Uhum. bom. Então, um lindo dia para vocês. Boa E obrigada, sorte. Tati, de novo. E qualquer pergunta podem mandar para a gente tenta responder. Beijo, tchau. Beijo, tchau.